Oi, queridos. Sejam bem-vindos ao Projeto In-House. Lembrando, em meio a essa loucura, que hoje é dia 5 de maio. Gente, maio! Já estamos em maio. Pois é. E olha só, como tem, nesse momento eu fico muito grata, porque tem muita gente nova chegando por aqui, dividindo com a gente todos esses assuntos, né? Então, eu preciso me apresentar e dizer para vocês que é possível sim, nesse momento, a gente poder expandir o nosso universo dentro das nossas próprias casas, mostrando que, a gente pode estar longe e perto ao mesmo tempo. Muito bom isso, né? É isso, a gente tem que transcender, né? Enfim, então, assim, para quem não me conhece ainda e está chegando agora, eu sou a Raquel Xerém, criadora do projeto In-House. Esse projeto nasceu com o propósito de compartilhar conteúdos que enriqueçam a alma, a mente, o corpo. Aqui a gente fala de cultura, de bem-estar, de poesia, de música, enfim, de tudo que venha a enriquecer e fazer bem nesse momento e sempre. Esse projeto nasceu presencial e agora ele virou in-house para in-house, porque a gente não imaginava que o in-house estaria tão, dentro do contexto como está agora. Enfim, eu queria contar para vocês também, aproveitar aqui que está todo mundo chegando, que a gente está estreando o nosso canal do YouTube. E já que a gente está vivendo esse momento de colaborativismo, eu queria aproveitar e dizer para vocês que a gente precisa de 100 pessoas inscritas para a gente poder, colocar o canal, dar o start no canal. Então a gente vai mandar o link do YouTube pelo direct, pelo WhatsApp, e aí no caso só vocês clicarem e se inscreverem para a gente poder estar sempre dividindo todas as lives, e poder ter elas lá imortalizadas. Até porque já tiveram umas preciosas. Nesse momento a gente já tem a da Clarice Nisquier, tá? Bom, enfim, eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui sabem de quem eu estou falando. Foi uma live linda, muito especial. E a Clarice, na verdade, é a atriz e essa pessoa maravilhosa que fez a adaptação da Alma Imoral, esse livro do Bonder espetacular, e que é aquele tipo de peça que a gente tem que ver no mínimo 3 vezes para começar a entender e assimilar as pérolas que tem nesse texto. E, gente, falando nisso, eu não quero mais perder tempo, porque a gente já sabe que voa o tempo aqui no Instagram e ele não perdoa e tira a gente do ar. Então eu quero saber se o Newton Bonder, nosso convidado maravilhoso, já está por aqui. E antes, enquanto eu localizo ele aqui, gente, eu queria contar para vocês que eu realmente hoje estou muito emocionada e feliz de estar recebendo aqui essa pessoa que eu tanto respeito e admiro. E eu queria confessar também que o Newton Bonder foi a pessoa que me fez me reaproximar da minha religião de uma forma muito mais profunda e verdadeira. Porque o Newton tem esse dom de humanizar, de decodificar e traduzir as entrelinhas e poder trazer para perto o real significado das coisas. Então, enfim, a partir daí, eu acho que ele transforma algo que parece particular em universal. E isso vai muito além da religião. Então é isso, gente. Mas uma coisa é ter o Newton regendo uma cerimônia para uma comunidade, ou uma palestra para mais de 1000 pessoas. E a outra é a gente ter aqui esse presente que a gente vai ter de ter o Newton Bonder só pra gente, durante 1 hora. Então, Newton, onde você está, que eu preciso te localizar aqui para eu poder te trazer para dentro. Calma aí, que eu tenho tantas solicitações aqui no meio que eu preciso achar o Newton Bonder. Gente, 20 pessoas aqui solicitaram. Newton, cadê você? Não estou achando. Calma aí, deixa eu ir até o finalzinho, porque as pessoas não sabem, mas elas solicitam de participar da live. Então, assim, eu tenho 1000 solicitações aqui, mas não estou achando Newton Bonder. Newton, você está entre nós? Vou te pedir um favor para você me solicitar outra vez, porque eu não estou encontrando você aqui.
Calma aí que eu tô passando tudo de novo, gente. Porque eu não tô encontrando. Momento de tensão, mas eu já fico tranquila, porque, gente, essa coisa de fazer ao vivo e a cores, a gente pega o tempo inteiro com os imprevistos. Mas até hoje eu te confesso que eu ainda. Calma aí, deixa eu ver. Agora. Achei, gente! Ok. Aguardando. Ui! Aguardando Newton Bonder, conectando. Ei! Pronto. Estava aqui já há um tempão. Nossa, não, eu imaginei, mas sabe o que acontece? As pessoas não sabem. E assim, acho que hoje umas 40 pessoas pediram para participar. Então eu tive que achar o teu nome ali no meio das 40 Não, pessoas. sem problema, sem Mas problema. tranquilo, né? Tudo bem? Seja Tudo bem-vindo. bom, graças a Deus. Está tudo tranquilo. Olha aqui, Newton, eu pensei da gente começar assim, da última vez que eu fui ao Shabat, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? Que Que você foi fisicamente ou você foi virtualmente? ah, não, foi o último que eu fui fisicamente, para você ver que Ah, faz tempo já, faz né? tempo, faz tempo. Mas eu Outra- assisti um também virtualmente. Mas, enfim, me marcou que você falou assim, que a gente estava vivendo uma nova era, só que dessa vez o ACDC era o antes do coronavírus e o depois do coronavírus, né? Então, assim, a gente tem constatado desde o início dessa pandemia, né, que a gente realmente, assim, o ser humano cometeu milhões de excessos, né, e a gente chegou num momento de saturação real, né, em todos os sentidos. Onde você acha que o ser humano se perdeu desse jeito, Bonder? E você acha que esse momento vai ser um divisor de águas para uma nova era e uma real evolução? Então, eu acho assim, várias coisas assim. Eu acho que primeiro assim, quando acontece alguma coisa que coloca a gente em risco, coloca a gente numa situação de crise, como a gente está vivendo, limitação em tantas áreas da vida da gente, não é só movimentação que está restrita, mas tantos projetos tiveram que ser interrompidos, alguns cancelados ou outros sem muita certeza de como vai ser, se vão ser possíveis de serem realizados. Então, eu acho que já é um momento de muita reflexão. Toda vez que a gente tem uma má notícia, alguma coisa invade a nossa normalidade, a gente já tem esse movimento que primeiro, de tentar identificar, acho que é uma coisa do ser humano, identificar se a gente tem alguma responsabilidade maior sobre isso, tá? Sobre alguma coisa ruim que aconteceu com a gente, e a gente fica um pouco nesse lugar. Eu acho que todos nós estamos nesse lugar, né? Eu acho que tem uma reflexão, o ser humano vinha fazendo coisas, vinha, digamos assim, puxando a corda em várias áreas, né? A gente faz isso, tantos movimentos, eu acho que de transformação nossos dependem, às vezes, da gente ir para um lugar extremo de uma certa dor, um certo sofrimento, para a gente ter a energia de sair e buscar outros caminhos. Então, acho que a gente está nesse lugar, a gente está refletindo. Não acho que essa pandemia tem carimbada nela uma. Ela não veio, não um raio que caiu na nossa cabeça, sabe? Aquela coisa muito da culpa, faço a coisa errada e cai o raio do céu na minha Castigo, cabeça. né? Não acho que tem essa. Eu acho que esse olhar é um olhar ruim, é um lugar que, no fundo, não se responsabiliza mesmo, que, na verdade, terceiriza para alguém num lugar muito paternalista de estar responsável pelo destino, pela vida. Tá? Obviamente, eu sou uma pessoa que tem a linguagem da crença em Deus e tudo mais, mas não acho que Deus tem que estar nesse lugar de ser babá, literalmente, das nossas ações do ser humano. Então, assim, acho que a grande diferença é essa. Você não jogar para esse departamento do castigo, né, de você tentar enxergar dessa maneira, porque isso é muito superficial, vai passar tudo e não vai ficar nada desse momento. Né? Mas, se você fizer o outro movimento, que é um movimento de entender que tudo na sua vida, sim, tem um significado,
que não veio uma mensagem para você do universo, que você não é tão central assim para o universo, para você ficar chamando a atenção de uma coisa tão grande. Mas Uhum. você, no seu lugar pequeno, ter a inteligência, a responsabilidade, a sensibilidade de parar e dizer, uau, né? A vida é isso, a vida tem vulnerabilidades, e como eu tenho me conduzido, levando em conta que essa é a realidade. Não o que eu muitas vezes imagino, construo nas minhas fantasias. Né? Então, assim, eu acho que esse é um momento de oportunidade, de reflexão, sim. Né? Mas ele é um momento da vida. Assim como a vida tem momentos bons, momentos ruins, isso é parte do livro de Eclesiastes. Há momento para dançar, há momento para chorar, há momento para saúde, há momento para doença. Então, assim, nós estamos na vida. Entendi. Bom, eu percebo assim, né, uma divisão na escolha de olhar, ou talvez até uma limitação em possibilidade das pessoas, e elas acabam olhando diferente para as situações e para os fatos, né? Mas assim, eu tenho ouvido muito, né, das pessoas da verdade que têm, no caso, fé, né, em Deus, elas questionarem exatamente o que você falou, dando continuidade, elas questionarem, né, assim, como Deus permite, né, assim, desastres e catástrofes acontecerem desse jeito, provocando tantas mortes, como já aconteceram, né? Eu acho que você já deve ter ouvido várias vezes esse questionamento em relação ao Holocausto, a várias outras coisas drásticas que acarretam muitas e muitas mortes, né? Assim, o que você responderia, né, para essas pessoas quando elas questionam Deus e a sua fé num momento como esse? Então, é um pouco o que eu estava dizendo. Eu acho que a fé, Gente, muitas vezes. desculpa, Bonder, tá todo mundo pedindo para eu tirar os comentários. Eu preciso Tá. responder para vocês. Como eu nunca tirei os comentários, eu não sei como faz. Então, se alguém puder explicar, eu dou uma lidinha aqui rápida, mas eu não quero arriscar, porque eu não sei como é que tira os comentários, gente. Desculpa. Também não sei te ajudar nessa. Tá? Então, vamos continuar. Vamos lá. Ó, eu tenho uma ideia. Olhem assim, fingindo que não tem comentários, e eles vão Exatamente. desaparecer. Não leiam, não leiam. Abstraiam, abstraiam. Abstraiam, e eles vão sumir. Tá? E no cérebro da gente tem Uma ferramenta. uma ferramenta que tem mais. Acho que a gente vai ter mais facilidade de usar essa do que talvez entrar na aventura aqui. Exatamente. Mas, Eu tenho medo de acabar caindo a live, gente, então eu prefiro não mexer. Pare, vamos lá. então, eu acho que assim, o que eu estava falando, de que assim, a fé ela não pode ser esse lugar tão assim, quando tem coisas boas, Deus, quando tem coisas ruins, por que Deus? Né? Na verdade, a pergunta por quê, ela é uma pergunta que ela não é a pergunta correta. Né? Ninguém responde por quê, nem cientista responde por quê. Né? Tudo que um cientista responde, né, é porque, digamos assim, como as coisas funcionam, não é por quê. Né? Então, quando tiver uma vacina, eles vão saber, por todo esse trabalho incrível, de uma inteligência incrível, né, de entender que se você faz isso, acontece aquilo, e como que você pode neutralizar esse vírus. Mas eles não vão responder por quê. Por que tem vírus? Porque tem nada. Não Ninguém dá nem responde. tempo, né, Bondas, ficar falando Não, por nem quê das tempo. coisas. Não, Né? É para que vamos, né? Eu acho, né? que não é só uma questão de tempo, é uma coisa que você é um peixe no mar. Você está envolvido por uma realidade, você não consegue nem enxergar ela. Ela é muito maior. Eu acho que é isso que nos surpreende muito, porque todos nós achávamos que estávamos numa era já de. Né, já estamos falando do fim da morte. Né? Muito engraçado. Se você ouve discursos de 2019, eu já ia falar 1900, não, de 2019, de 4, 5 meses atrás, era um lugar de uma prepotência, né, de uma onipotência, né, da inteligência humana. Uhum. Então, assim, isso não é que eu faça pouco, muito pelo contrário. Eu acho que nós, assim, uma gratidão enorme, não só aos cientistas da área da saúde, mas todas as áreas, inclusive a gente está falando aqui e a gente não está preso numa caverna sem falar com ninguém mesmo.
graças a tecnologias, a toda uma coisa incrível. Inclusive, né, com 220 pessoas agora. Então tudo isso a gente tem que estar muito grato e é uma obra incrível da humanidade, do cérebro humano, da capacitação humana. Mas, dito isso, né, nós somos esse cérebro, essa ciência, tudo está dentro de algo que é muito maior. E, então, assim, a gente, se tem alguma coisa que esse período deve fazer conosco, né, não é promover raiva de por que isso está acontecendo, né, zanga por que isso está acontecendo, nem medo de por que isso está acontecendo, como isso está acontecendo. Porque a gente mais deveria sentir um senso de humildade, né? De entender que esse sempre foi o lugar da vida. Né? A vida nós somos parte de alguma coisa, vivemos, né, tentando compreender de que maneira a gente está aqui, com uma função, dentro de um projeto que não é nosso. Ninguém pediu para nascer, nem cientista, nem qualquer ser humano. Ninguém pediu para nascer, ninguém vai dar consentimento para ir embora, isso também é alheio à nossa vontade. Então, assim, esse entendimento de que, né, que o ser humano muitas vezes fez virar tão grande a minha vontade, eu quero, e nós vamos, então, impor através da nossa ciência, da nossa tecnologia, a vontade do ser humano. O ser humano não pode esquecer que chegou aqui, ninguém te perguntou se você queria vir. Quando você for embora, ninguém vai te perguntar se você quer ir embora ou não. Tá? E você cresce, envelhece, ninguém te pergunta se você quer isso. Tá? Então, assim, a nossa potência, ela é uma potência imersa numa realidade onde a gente consegue coisas incríveis. Não quero, de novo, diminuir essa coisa linda que o ser humano consegue de recursos de ajudar um ao outro. Né? Também tem um lado, a gente pode olhar tudo que estava de errado no mundo, e tinha muita coisa, e tem muita coisa, né? Que não vai ser um vírusinho também que vai mudar a cabeça do ser humano. O ser humano vem há muito tempo enfrentando muitos vírusinhos, né? Em situações mais difíceis, e infelizmente a gente não ia da água para o vinho, né? A gente não ia de uma coisa assim tão revolucionária assim. Mas eu acho que a gente está vivendo uma época que, para todos nós que nunca experimentamos, eu acho que a nossa geração, aqui eu estou falando da geração da nossa idade, mas nenhum de nós viveu um sufoco planetário, coletivo dessa ordem, e isso recoloca a gente, eu acho que nesse lugar mais de sermos parte de alguma coisa maior da vida, e deveria promover muita humildade. Eu acho que diferente das guerras e das coisas, né, particulares de certas regiões do mundo, a gente realmente está falando de um momento que eu acho que nem a nossa geração, e que eu saiba, ninguém viveu a coisa do globo realmente estar numa mesma situação e reféns, né, de uma espera e das limitações mesmo, com toda essa tecnologia humana, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa pela primeira vez como um todo mesmo. E aí eu ia te perguntar o seguinte, né, perante isso tudo, como é que você interpretaria o seu papel como líder espiritual e uma pessoa que tem, né, uma influência de comunicação, né? Enfim, o que você esperaria de você numa hora dessas? Eu acho que tem dois tempos. Eu acho que tem um tempo de crise, que é de tentar, né, qual a minha função maior. Eu sou nesse lugar de rabino, eu sou líder de uma congregação. A função maior de uma congregação, o próprio nome da instituição diz, é congregar. Então, assim, em momentos muito difíceis como esse, que a gente não pode estar juntos, a gente tem que manter esses distanciamentos e tudo mais, a minha função na crise é conectar as pessoas, fazer elas se congregarem, seja na dimensão de apoio mesmo, né, de estarmos juntos, e isso, de alguma maneira, transcender também para o apoio que possa ser de necessidade, de ajuda, de alguma coisa que é inerente a um momento aí de dificuldade. Mas assim, eu vejo exatamente manter as pessoas congregadas, é um esforço que a gente está fazendo também usando essas novas tecnologias, mantendo via todos os tipos de forma de comunicação esse lugar de olhar por um grupo, de estabelecer algum tipo de vínculo com esse grupo,
seja para atender alguma necessidade, seja só para estarmos ali como uma grande família enfrentando esse momento. Porque faz muita diferença a gente se sentir vinculado, a parte de alguma coisa. Isso tem é um apoio muito importante nesse momento. E no pós esse período mais crítico que a gente está vivendo, é continuar alguma coisa que eu já me via assim, meio que também fazendo, que era assim, participar de um mundo que a gente entrou na Covid com um mundo tão com problemas, né? Problemas de ordem realmente de sustentabilidade. A gente tem uma conta enorme para pagar. Estamos até pagando, por incrível que pareça, no meio dessa confusão, estamos pagando algumas parcelas da conta da sustentabilidade, porque os nossos carros estão parados, porque a gente está tendo, né, poluindo menos. Não, Então, a gente isso está dando um break total, assim, um respiro para a natureza e ela responde tão rápido, né, Bom? É uma coisa muito louca isso, né? é, o Como problema é ela que é. o problema é que nós respondemos muito rápido também. Na hora que Pois tudo é, abrir, a gente vai sujar tudo de novo e tudo mais. esse é o medo. Pois é. Então, assim, eu acho que esse é um trabalho importante, da gente se vincular a um processo de realmente não, de não pode deixar. Eu acho que isso foi uma coisa muito importante no Holocausto. As pessoas saíram do Holocausto e elas disseram assim: a gente não pode, não é só não esquecer as pessoas que morreram, né? Isso é parte, obviamente, da gente lembrar delas não terem morrido em vão. Mas para elas não morrerem em vão, havia uma mensagem a ser passada. Havia uma construção, a mensagem de nunca mais não era só uma mensagem de proteção, de que nunca mais isso aconteça dessa forma, mas a mensagem era uma mensagem realmente, o que a gente aprendeu disso? Como a gente viu que o ser humano pode ser um ser humano, um cidadão normal e ser um monstro, né? A banalidade do mal, como todos nós, se a gente não souber de alguma forma auditar a nós mesmos, termos um senso crítico, social e tudo mais maior, então essa era a mensagem. Então, quando a gente sair daqui, a gente vai ter feito essas pessoas todas que morreram, né? Esse número que ainda infelizmente, ele é pequeno diante do que vai ser o final dessa conta, né? Mas não só as pessoas, todo o sofrimento das pessoas, todo esse tempo em que as pessoas, o mundo puxou o freio de mão, numa freada brusca que vai ter um efeito econômico, social, por muitos anos. Tá? Então, a gente não pode deixar que esse evento seja um evento que passe em branco. O que a gente pode aprender dele? A gente pode aprender que a gente não estava pronto. A gente pode aprender pronto assim que países como os Estados Unidos, que fazem milhões de automóveis, não conseguem fazer um respirador, né? Que gastam fortunas para armamentos incríveis, não conseguem ter a quantidade de hospitais suficientes para atender, né? A demanda. No sistema de saúde que não, né, que não abraça todo mundo. Então, assim, tem muitos aprendizados a gente a fazer. Então, Sim. se a gente sair dessa crise e a gente disser, gente, não vamos esquecer, sabe? Nunca mais o quê? Vírus vai ter, talvez, mas nunca mais a humanidade se pega assim, né, de calça curta, né? Ou seja, os governos não estavam cuidando. A gente sabe disso, a gente vive num país que tem muita precariedade, mas Sim. assim, fica tudo escancarado. Eu sempre digo que o que é um vírus? O vírus é uma partícula que mostra a sua vulnerabilidade. Tá? Ela é ínfima e ela acha um lugar onde você é vulnerável. Por que a gente usa essa expressão no computador? O computador ele tem toda uma proteção, mas onde ele estiver vulnerável, o hacker, o vírus, vai achar o caminho e vai mostrar a vulnerabilidade do seu sistema. Então, esse vírus mostrou uma vulnerabilidade gigantesca do sistema humano, de como essa civilização, principalmente ocidental, impressionante isso, que tinha, digamos assim, que tem a fama de ser o lugar mais civilizado do planeta e tudo mais, mas como
e é Europa, Estados Unidos, obviamente todos nós aqui na América Latina, como a gente está vulnerável. Exatamente. Então, nunca mais. Se as pessoas não souberem dizer isso, essas mortes todas e a nossa exposição a tudo isso, e até as nossas vidas aqui sempre em risco, né, terão sido em vão. Terão sido em vão. Entendi. Bom, então, falando exatamente um pouquinho sobre cura, né, agora, o Newton está lançando uma série de livros, né, chamado Reflexos e Refrações, né, Newton? E baseado nos ensinamentos da Cabala, e um deles, eu não sei se é o último que você lançou, né, é a Cabala. Cadê? A Cabala A chama Cabala e Arte do Tratamento da Cura, né? Que é uma reflexão sobre a doença e a cura na alma humana, não é isso? É isso. Então, assim, a minha pergunta é: a humanidade está doente? Qual seria o caminho da cura? Né? E o que te inspirou a escrever esse livro agora, né? Assim, se foi agora, né? Na verdade, o livro não tem a ver com esse momento. Foi escrito antes da pandemia e não tinha, digamos assim, um olhar. Era muito mais para essa série que eu estou escrevendo, que são 7 livros, é um desafio assim, bem grande assim, de fazer 7 livros de uma vez. Mas é porque eles têm o desejo de abarcar 7 áreas diferentes da vida humana. O primeiro era sobre risco, né? O segundo era sobre a questão da cura, que é como a gente cuida da gente, né? Esse aspecto que é tão fundamental na vida da gente, porque não é só quando você fica doente que você tem que se curar. A cura, ela demanda tratamento. O ser humano, para estar vivo, ele tem que se tratar, né? Todos nós nos tratamos, comemos e nos tratamos ao comer, cuidamos das partes nossas que estão enfraquecidas, fazemos ginástica, né? Nós estamos nos tratando. Então, assim, nesse livro é muito importante, porque eu não sei curar pessoas, eu não sou um médico e não sou também uma pessoa que tem poderes de cura, né? Um curandeiro. O que eu estou falando ali é que existe uma inteligência para você tratar dessa dimensão da vida da gente. Ela é presente. O corpo humano, ele está se curando a todo instante, né? Você tem constantemente células que saem do caminho e você tem lá defensores que impedem, Deus o livre, de você desenvolver uma doença maligna. Você tem a entrada de todo tipo de intrusos, entidades outras que não são você, e você tem que se curar, tal como a gente tem que fazer com esse vírus. Então, assim, é um livro muito curioso, assim, ele acompanha. Essa série é uma série que vale a pena olhar todos, porque ele tem a mesma estrutura, os livros, e eles tentam olhar cada assunto assim com lentes diferentes para que você possa enxergar mais claramente cada uma dessas áreas. E o terceiro livro que está saindo agora, vai sair em meio à pandemia mesmo, né? Ele já estava meio programado, acho que agora final de maio, princípio de junho, ele vai ser lançado. Eu vou fazer algum tipo de lançamento por Zoom, né? Vai ser um lançamento na era não presencial. É sobre alegria. Então, assim, os 3 temas que saíram são muito relativos. Esse que vai sair, os 2 outros, muito pertinentes a esse momento que a gente está vivendo. Porque é o risco, é a questão da cura e a questão da alegria, que a gente tem que aprender assim como para cura a palavra era o tratamento, como tratar, né, da sua cura, como se tratar constantemente. Aqui a palavra é como preservar, preservação da alegria. Como é que a gente mantém o nosso estado natural de alegria? A gente já vem para o mundo alegre, a gente é bobo alegre quando nasce, né? Uma criança, ela é alegre quando chora, quando ri, quando chora, ela também é alegre, e é depois, com o crescimento, que a gente vai perdendo a capacidade de proteger a nossa alegria, né? De preservar. Acessar, né? Mas principalmente de preservar, porque ela está aqui. Ela está, mas ela vai sendo escondida, né? E se você não tiver uma maneira de limpá-la, de cuidá-la, de preservá-la, ela vai ficar opaca, mas ela existe. Ela é uma condição. A vida é mantida pela alegria, por uma ânima, um desejo de viver
que é constante, e qualquer bebezinho sabe disso. Com certeza. Você acredita nessa sincronicidade, Newton? Assim, quando você fala assim que você escreveu 3 livros antes da pandemia e que eles se encaixam perfeitamente no momento, assim. Eu acredito, sim, na sincronicidade como algo que é muito intuitivo, que é de uma percepção muito fina. Tá? Não acredito em nada disso que é A lei da atração, essas coisas assim. nada disso, nada disso. Eu acho que isso é uma lei do ego humano que é tão poderoso que é capaz de fazer você imaginar que o cosmos está preocupado com Newton Bonder. Eu sou criação desse cosmos. Eu tenho certeza que, de maneira muito indireta, ele está preocupado comigo, me deu a vida, a minha vida tem uma função, então eu sei que eu sou abraçado por algo que é muito maior do que eu. Mas eu não posso ter o desejo de controlar isso a ponto de querer que os meus desejos como indivíduo, como pessoa, né, sejam o que o universo tem que refletir ou querer. Né? É muito ao contrário, é um processo de entrega, de humildade, que faz a gente se sentir mais protegido e querido. Quanto mais você querer demandar isso pela sua vontade, mais abandonado você vai se sentir. Né? Então, assim, para responder, sincronicidade, sim, porque a gente está ligado, muito ligado. A gente funciona, né? Tem uma história racídica que eu gosto muito, que é um dia de manhã, um filho de um Rebbe vem a ele e diz: pai, estava sonhando e acordei agora. Ele disse: sim, meu filho. E o que foi? Disse: pai, se a gente acorda de estar dormindo, a gente pode acordar de estar acordado? Gente. Ele disse: sim, claro que a gente pode. Né? Então, assim, a gente, muitas vezes, em áreas da vida, a gente está adormecido, a gente não está prestando atenção, mas tem aspectos da gente que estão acordados, estão enxergando, né, na vida esse lado acordado da nossa consciência é tão espetacular, que é o lado em que você está fazendo a coisa errada e tem um outro Newton dizendo: cara, não acredito que você está fazendo isso. Né? E está ali te monitorando, tá te auditando, você mandando ele ficar quieto, porque você quer fazer aquilo que você está fazendo, e mandando ele ficar quieto, mas ele está tão acordado que ele continua ali, depois vai te incomodar de noite, na hora de botar a cabeça no travesseiro e assim por diante. Mas, então, esse sentido de sincronicidade, sim, tem partes minhas que estão muito atentas a coisas que eu não enxergo. Entendi. Perfeito. Bom, vou falar um pouquinho de cabala, né? Porque assim a gente percebe que isso é uma base, né, super, né, fundamental para você. E eu, por um acaso, tive uma experiência aqui que eu preciso contar, que eu tive o privilégio de me iniciar na cabala milênios atrás, não sei se você lembra, num curso, né, que a gente fez, se eu não me engano, eram umas 8 aulas, 2 meses, e, enfim. O Newton dava aquele curso e eu achava aquelas aulas tão profundas, tão difíceis, mas tão interessantes ao mesmo tempo, né? Aquela coisa bem newtoniana mesmo, que você vai para casa e 3 dias depois você está no chuveiro e fala assim: ah, agora entendi. E aí dá aqueles insights que viram assim um divisor de águas na vida, assim. Mas eu sei que terminou o curso, né? E aí o Newton finalizou, agradeceu, eu fiquei olhando assim, eu perguntei: mas o Newton acabou? Aí você falou assim: não, acabou a introdução do curso de cabala. Agora, quem tiver realmente interesse, estiver preparado, vai se iniciar e realmente começar um curso de cabala. Eu achei aquilo tão interessante, né? Porque assim, eu fico pensando, e eu quero te perguntar, se nos dias de hoje, com essa cabala pop, vamos dizer assim, né, que ficou famosa através de atrizes, enfim, né, Hollywood e tudo mais, você acha que a cabala perdeu um pouco dessa sutileza, dessa profundidade que você demonstrou naquelas aulas, o quanto é um portal gigantesco e difícil de entrar? Sim, não, assim, essa cabala pop, eu não sei nem exatamente o que ela é, assim, não é que eu não sei o que ela é, eu conheço algumas coisas e ela é realmente uma adaptação, ela acompanha às vezes, ela tem formatos desses formatos como AA, ela tem formatos como esse 12 passos,
né, para você trabalhar alguma coisa na sua vida. Então, assim, eu tenho o maior respeito por esses trabalhos e tudo mais. Só que eles confundem um pouco o sentido de um estudo que pertence, né, que tem uma história, que tem uma história, né, foi criado historicamente, é uma forma de pensamento muito dentro da tradição judaica. Quando eu digo isso, não quer dizer que as pessoas não podem ter acesso, mas assim, é muito, muito, muito assim, é tão vascularizado por esse judaísmo, no sentido de que a Cabala é como se fosse uma pós-graduação do judaísmo. Então, assim, eu não posso juntar pessoas que não têm um bacharelado e dar uma aula sobre pós-graduação. Não é porque elas não têm inteligência, elas têm a inteligência, pode ter tanta inteligência quanto quem está fazendo um PhD. Sim. Mas elas não têm uma formação, elas não têm uma formação básica, porque as coisas mais profundas da vida, as coisas mais profundas da vida são as coisas que você consegue conceitualizar de uma certa forma e depois desconstruir para poder entender que o que você está entendendo é muito superficial, muito frágil. Então, assim, tem um processo que é de níveis. O que são os níveis? Você aprende, tudo é assim. Você aprende uma matemática elementar para você depois ver. Não é que ela está errada, mas ela não consegue abarcar a realidade. Você tem que ir para uma equação de segundo grau, de outros graus. E essa construção de outros graus é que dá, digamos, profundidade às coisas. Então, é como você pegar aqueles livros que têm as citações mais bonitas da humanidade. São lindos. Você começa a ler aquela lista que esse Orson Welles falou, o que não sei quem falou. São as frases mais incríveis. Mas é só estético. Porque quando você lê 20 daquelas frases, elas começam a cair no mesmo lugar. Elas não têm uma possibilidade de produzir um insight. Né? O que é um insight? É um sight, é uma visão. É um insight. Para ter uma visão interna, para poder enxergar as coisas que você não enxerga, né? Você precisa desse tempo, dessa maturação, dessa construção, né? Então, é mais ou menos assim como se você procurasse, às vezes, um terapeuta, né? E dissesse, eu quero marcar 5 encontros com você para você me explicar, me ajudar a me entender. Me resolver. Me resolver. Como é que você vai fazer isso se você não tiver um processo, se você tiver uma construção em que você cria uma narrativa e desconstrói a narrativa? Então, assim, é nesse lugar assim que eu sou um pouco purista, né, de que essa tradição é uma tradição muito bonita, mas ela não se reflete nessa cabala pop, que é um atendimento correto. Assim, as pessoas... O que eu acho? O mundo hoje, e vai sair dessa crise muito mais gravemente ferido por essa dificuldade, o mundo hoje tem uma crise profunda de significado. Tá? As nossas vidas, elas são vidas... de novo, não estou deixando de lado tudo que ainda no mundo está, tanta gente com pobreza, todos os problemas que a gente tem de ordem social, mas a gente tem hoje, qualquer pessoa do mundo moderno, mesmo nesse horror que a gente está vendo aqui, né, com a crise que a gente está vivendo, né, na saúde, tudo, mas nunca houve um atendimento em épocas de pandemia com a qualidade que está se tendo. Eu não estou querendo passar por cima dos defeitos, do mau investimento, de tudo, mas quando as pessoas estavam em 2019, tá, tendo a gripe espanhola, 18, quando tiveram a gripe espanhola, que seringa existia no mundo? Né? Que remédios até para... Mesmo que não conseguisse salvar as pessoas, que remédios você tinha para tirar a dor, para fazer algum tipo de intervenção? Então, a gente vive num mundo tão mais sofisticado e que atende tanto mais as pessoas, e grande parte das pessoas, apesar de a gente ter pessoas fora da civilização, a maioria das pessoas é atendida como nunca ninguém foi atendido. Mesmo que não haja, Deus me livre, um respirador se precise e não haja, mas existe ainda um suporte que nunca existiu. Uma assistência, tá? É verdade. Nossa, é real, é totalmente real. Mas tudo isso para dizer que nós somos muito... vivemos num mundo
onde as coisas materiais foram enormemente melhoradas, amplificadas, disponibilizadas, né? E o que a gente mais tem carência hoje é de para quê? Né? Porque a gente entrou né? A gente tem um desgaste hoje, e é um encontro marcado não só com a sustentabilidade, mas com o próprio, que é a mesma coisa, essa economia que a gente tem liberal. Não estou falando aqui de política, não quero nem me meter nisso, mas é óbvio que uma sociedade que depende de crescimento, a gente, o que faz a gente feliz? Quando diz o Brasil cresceu 3%, 2%. A gente só consegue viver num lugar de crescimento. O mundo está entupido. Para crescer, tem que ter mais carro, tem que ter mais fralda, tem que ter mais tudo isso. É isso. Então, aonde que fecha essa conta? Essa conta não fecha. Então, a gente hoje está entendendo que a gente pode viver com muito menos. Sim. Tá? A gente sabe que a gente pode viver fazendo as nossas coisas, que a gente não tem que terceirizar tanto. Eu não estou querendo aqui acabar com o mercado de trabalho. É um tempo que a gente vai precisar para se readaptar. Mas ele vai ter que se transformar, né, Milton? Ele vai ter que se transformar. Sim, a gente vai precisar de menos coisas. Sim. A gente vai ter que viver de alguma coisa que seja menos produtividade. Não quer dizer que você não vai fazer coisas. O ser humano vai produzir muito. Mas não precisam ser coisas, objetos de plástico. Sim. Não tem mais lugar para plástico nenhum. Eu nem sei como é que a gente vai pagar essa conta de todo o plástico que a gente está usando que agora. Né? Sim, e liberou geral agora, porque a gente está usando tudo. A gente também tem um outro lado. Por um lado, a gente está vendo a vida simples que a gente pode ter. Por outro lado, álcool gel, álcool, água sanitária, tanta coisa para limpar, lava roupa toda hora, toda essa demanda. Não biodegradáveis, né? Assim, né? Pois é, isso tudo, de novo, alguma construção, e as gerações futuras vão desenhar isso de uma maneira melhor, a gente não vai fazer isso em pouco tempo, mas a gente tem essa conta aí para pagar. E ela é assim, eu não acho que ela é para ser vista como um horror. Eu acho que não, eu acho que a gente é inteligente. A inteligência é a garantia de que a gente só vai fazer coisas melhores. Claro que a gente pode ter momentos de regressão e ter instantes, como a gente viu no período da Segunda Guerra, de autoritarismos, de maluquices que se impõem. Mas ela se impõe momentaneamente. A inteligência humana, ela caminha sempre para um lugar melhor. Então, assim, a gente tem que ter essa confiança, né? Porque a gente pode ter episódios horríveis, não estou sendo inocente, a gente pode ter episódios muito difíceis de ignorância, de autoritarismo e tudo mais, mas a inteligência humana se sobrepõe. E esses personagens ignorantes, eles são varridos da história. Pois é, eu ia falar um pouco isso, que eu não formulei nenhuma pergunta política, mas quando você fala isso, eu fico pensando assim, o nosso medo, quando você fala que a gente tem a tendência, como seres inteligentes, de ir para o melhor, o medo é que a gente, às vezes, tem alguém que esteja no comando, que representa a gente e que usa essa inteligência para outros lados muito destrutivos, né? E a gente vai junto nessa canoa, né? É muito preocupante, porque essa é a nossa vida, esses são os nossos anos. Então, todos nós estamos aqui apreensivos sempre com o que está acontecendo, porque vai impactar a nossa vida pessoal. Mas eu falo através dos tempos, esses personagens são varridos pela história. Onde há ignorância, sabe o sabão que afasta lá o vírus? Sabe quando você põe um pouquinho de sabão, corre o vírus? A inteligência é a mesma coisa. Se botar a inteligência, a ignorância se acende a luz e a coisa fica iluminada. Né? Então, assim, você não tenha dúvida de que qualquer episódio de ignorância sofrerão aqueles que estão ali sob esse impacto, sobre essa influência. Mas a ignorância, ela é um capítulo a ser superado. Né? Tem algum momento na Bíblia, assim, na passagem da história da Bíblia e tudo, que você acha que retrataria esse momento que a gente está vivendo?
Sim, eu acho que a história judaica que tem, né, que é refletida até 2.500 anos atrás, mais ou menos, no texto do Velho Testamento, é, é uma história de muitos momentos de superação, né? De momentos onde você teve desafios que pareciam fim de mundo mesmo, né? As pessoas antigamente não se tratavam como planeta, se tratavam como nação, e aquela nação ela viveu muitos momentos próximos à extinção. E a sabedoria dos, né, os sábios, aqueles que foram a liderança mais importante, eles foram muito corajosos, porque eles tentaram sempre salvar certas estruturas coletivas importantes, mas eles também tinham a inteligência para entender que quando uma estrutura não está mais funcionando, você tem que pagar a conta, você tem que ter a coragem e deixar implodir alguma coisa que é velha para poder construir alguma coisa nova. Tá? Ou plantar uma nova semente, porque aquela árvore já foi. Tá? Sim. Então, essa sabedoria é uma sabedoria fundamental para a sobrevivência. Nós vamos sair desse episódio, vamos sair com cicatrizes, vamos sair né, tendo perdas, né? Temos encontros marcados com desafios enormes, mas a gente vai ter que ter essa inteligência de botar energia para manter certas estruturas que são fundamentais e ter a coragem de aquelas que já estão moribundas, estão mostrando que elas não ajudam a construção de uma civilização mais inteligente, né? Mais evoluída, da gente chutar elas e ajudar esse processo de renovação que é fundamental. E o mundo tem estruturas grandes que que não têm condições de se preservar. Eu mencionei estruturas econômicas, estruturas que A elas carroça. não essa carroça não é uma boa carroça para fazer esse percurso. E a gente vai ter que ter coragem de mexer nessas coisas. É trabalho, não é só para os próximos poucos anos, é trabalho intergeracional aqui, mas esse momento ele vai ter esse impacto. Vai ser um divisor de águas. As perguntas entre valores coletivos e pessoais estão mais acirradas e importantes nesse momento, e as respostas a serem cobradas são mais sensíveis, são mais inteligentes, portanto, criarão um mundo melhor. Agora, a gente estava ali falando de cabala, eu ia só te perguntar uma coisa assim, para a gente fechar esse ponto. Na sua visão, qual a ferramenta da cabala que, nesse momento, dentro do teu olhar, né, você acha que seria útil para passar para as pessoas? Então, perdão, realmente eu não respondi. Então, porque o mais importante para mim da cabala, e esse é um lugar que não é tão imerso, digamos assim, na dimensão da cultura judaica, da tradição judaica, é o fato de que a cabala ela é uma primeira concepção, talvez uma das primeiras concepções sobre a ideia sistêmica. A ideia da árvore da vida, das sefirot, que são os atributos, pode parecer confuso, mas são como esses chakras que a tradição judaica tem. Um é a compaixão, o outro é o julgamento, o outro é a beleza, o outro é a eternidade, esses pontos que são assim marcados, criando um sistema, né? Eles são muito importantes para você aprofundar qualquer interpretação, olhar, pensamento. Então, a cabala, mais do que diretamente segredos, vou te contar um segredo da cabala. É uma estrutura muito linda de cavar nas profundezas de um pensamento. Como se cava nas profundezas de um pensamento? Se cava estabelecendo algum sistema. Esses 7 livros que eu estou escrevendo, eles têm como foco, por isso eu uso a palavra cabala. Eu não estou ali trabalhando nada da cabala, nem a pop, nem a judaica profunda. Eu estou mostrando como que um sistema, como que eles eram, assim, digamos, sábios,
de entender que quando você constrói sistemas, eles permitem você sair de um pensamento superficial. Então, assim, eu acho que os livros são muito interessantes, são livros pequenos. Quais Né? são os livros, Bonder? Conta pra gente. Então, eles são Risco, que já saiu, Cura, que já saiu, Alegria, que está saindo, Sexo, que é o próximo que está sendo feito, Afeto, Ritmo e Poder. São acompanhando esses 7 pontos da Sefirot, esses atributos que você tem no sistema cabalístico. Tá? Mas as Sefirot não são 10? Aí você fez 7? Elas são 10, mas a gente tem uma coisa, 3 delas são mentais e 7 são manifestações físicas. Então, eu estou usando as manifestações físicas que são mais diretas, assim, mais da vida das pessoas, e as pessoas podem se relacionar mais diretamente. As outras 3 são de um universo mais mental, criativo, mais do que manifesto no mundo. Né? Mas são livros muito interessantes, porque em todos eles eu tenho a mesma estrutura. Então, quem lê os livros todos vai pegar a manha sistêmica do que eu estou fazendo. E, para mim, é mais importante. Vai ter mais profundidade os livros, se esse olhar sistêmico aparecer, do que o conteúdo sozinho. Que é exatamente o que eu estava falando antes. Né? Você jogar um conteúdo sem você ter um sistema de aprendizado, aquilo nunca vai aprofundar. Né? Eu acho incrível que, mesmo com toda essa onda tecnológica, assim, você cada vez mais se aprofunda na sua escrita. Né? E assim, é admirável toda essa inspiração. Né? Eu até quis brincar um pouquinho como acho que no primeiro livro eu escrevo isso, que as pessoas estão tendo muito menos paciência para ler, as pessoas estão muito mais, né, ver, né, entrar na Netflix, entrar em todos os aplicativos, enfim. Mas eu até brinquei que, assim, primeiro eu escrevendo livros assim mais enxutos, econômicos, respeitando essa nova realidade, e eu coloquei até mesmo como se fosse uma série. Né, que as pessoas também estão acostumadas agora a ver uma temporada. Então, eu fiz uma temporada de livros. Sério, eu sou Bonder. Eles são uma temporada de livros e cada um é um capítulo do livro, mas eles são sequenciados como se fosse realmente uma temporada de uma série. Então, seja, o legal é ler os 7, então, né? Tem uma brincadeira ali de, digamos assim, de formato, né? Que é o uso, obviamente, disso que eu amo, que é a escrita, a leitura, né? Mas num formato que atende um pouco assim, essa modernidade. Né? Agora, eu estava falando assim, dessa inspiração que eu fico assim, né? A gente admira, assim, eu tenho a alma moral que a gente não pode deixar de falar, porque ela é atemporal, né? Ela é essa obra, né? Assim, eternizada mesmo, e que eu brinco assim, que é uma peça que você tem que ir no mínimo 3 vezes, ou um livro que você tem que ler 15 para poder ir assimilando, assim. Mas eu queria entender, Nilton, assim, como é que foi assim aquela faísca inicial? Né? São 2 perguntas e uma de novo. Mas assim, como é que foi essa faísca inicial que te inspirou a escrever esse livro? E se hoje você acha que você escreveria ele da mesma maneira? Você enxerga da mesma forma as transgressões? Bom, primeiro assim, eu acho até, não vou deixar de avisar isso, a gente vai estar lançando o filme que teve também. O filme a gente está colocando gratuitamente, ele estava em Prime, ele estava em coisas assim que eram pagas. A gente decidiu, nessa época de estar todo mundo em isolamento, de quarentena, a gente vai disponibilizar o filme gratuitamente no YouTube. Que ótimo! E a gente vai fazer no dia 21 uma abertura do filme gratuito no YouTube com um Zoom que vai ter depois uma fala, uma live assim pelo Zoom, mas como se fosse assim uma premiere do filme. Então o filme vai passar às 7 da noite, é um sábado, e às 9 da noite eu vou aparecer para ver com quem viu o filme, ou quem já viu em outro momento. Vai anunciar isso aonde? No Midrash? Vou anunciar em vários lugares, mas no Midrash também é dia 21. Mas o filme vai estar aí, tudo isso para dizer que a alma que virou filme, virou até uma série de televisão, virou a peça que teve essa repercussão incrível pelo trabalho da Clarice.
Mas, assim, a alma é moral, ela é mais necessária hoje. Uma das razões de lançar esse filme é porque é um filme sobre inclusão e tolerância. E a o mundo não só está precisando disso, mas o mundo estava na contramão disso. Né? E o mundo vai ter que pensar muito sobre essa contramão. Né? A gente vai ter que repensar muita coisa. Mas, sim, quando eu escrevi Alma e Moral, quando estava escrevendo o livro, o livro foi escrito em 98, eu acho. 1998. Tá? É muito tempo, né? Ontem, mas ao mesmo tempo, tem 22. Tem E já está 13 anos em cartaz, gente. 13. Mas o livro tem 22 anos. Então, assim, quando eu escrevi o livro era muito mais. Em aspectos, ele era mais escandaloso do que ele é hoje, tá? Pelo mundo que andou 22 anos. Mas do aspecto político, ele é muito mais problemático hoje do que ele era na época. Porque nos anos 90, final dos anos 90, o mundo estava com uma cabeça extremamente liberal, o mundo estava se imaginando em evolução constante de aceitação de novas ideias, de novas pessoas, de inclusão. O mundo estava fazendo uma revolução nesse caminho e a gente vem há alguns anos fazendo uma revolução ao contrário, né? De toda uma visão muito retrógrada, de muita intolerância, de discurso de raiva. A gente reviu, está vendo nascer novamente esse não só um nacionalismo, né, mas a gente está vendo um renascimento de racismo, de antissemitismo, de islamofobia, né? É uma loucura a gente achar que isso... isso, é um contraste muito grande, né? De toda uma evolução, de toda uma coisa que segura, né? De um revés, né? É reativo porque assim é a vida. Você avança 2 casas, volta uma para trás, sabe? Às vezes volta 3 para trás. Isso é muito angustiante, mas está indo para frente. Não se esqueça que a inteligência é como sabão. Ela chega perto da ignorância e a ignorância vai correndo, tá? Então, em algum momento, isso é resgatado. Não estou fazendo pouco do sofrimento que é viver épocas assim. Mas acho que tudo, o livro, a peça, o filme, hoje são mais necessários do que eram até na época, apesar de que hoje eles são mais polêmicos do que eram na época. Acredite você. Olha, é incrível isso. Bom, eu estou aqui olhando aqui o relógio, que falta 1 minuto. Eu ainda tinha um monte de coisas aqui, mas eu morro de medo do Instagram, que eu já falei, ele é impiedoso, ele não quer saber. Ele vai lá e ele corta. Não, então vamos... Eu ia perguntar, a última pergunta que me perguntaram assim, faz essa pergunta para ele, qual é o sentido da vida? Mas acho que 1 minuto vai ficar difícil para você responder. Não, fácil. Então, rapidamente, se cortar, cortou. Um beijo a todos. Então, obrigado a você. Gente, tá? Eu vou falando e cortar, cortou. Bom, então, antes de mais nada, só para te dizer assim, nossa, não tenho nem palavras. Mas vamos lá, vamos parar de a vida, o porquê da vida, a gente já tinha falado, não sei, tá? Mas sei o que da vida. A vida você veio para cá para fazer parte de um projeto, valoriza esse projeto, né? Acessa essa alegria inata que você tem, sabe? Que ela é a conexão com esse projeto. E você vai ter as respostas que não vão ser sobre a forma explicativa do porquê, mas elas vão ser existenciais de por que você está por aqui. Do para quê, talvez? Porque o existencial é o para quê, que é o próprio porquê. Então, assim, é nesse caminho que a gente tem que fazer a nossa vida, vivê-la com a fé de que você faz parte de um grande projeto, sabe? Se sentir muito orgulhoso de fazer parte desse projeto, não ter medo. A hora que você é tirado, como a gente vai ser tirado daqui a pouquinho daqui, tá? Não tenha medo. Se você tiver firme convicção de que você está num grande projeto, você não vai ser deletado, você está aqui e isso já é, por si, a resposta de tudo. Maravilhoso, gente. Olha, conseguimos. Olha que dádiva. Então, Newton, olha aqui. Muito obrigada. Beijo, querida. Sucesso aí no teu trabalho. Obrigada a todo mundo que está aqui, que ficou aqui com a gente.